Olá, sejam bem-vindos a mais uma mensagem. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre o capítulo 38, Judá e Tamar. É interessante como a Bíblia dá uma pausa na história de José, quando vai contar essa história, né? E eu entendo que a proposta bíblica aqui, ou a maneira que isso é organizado, é para que a cronologia seja respeitada. Enquanto a história de José acontecia, isso daqui aconteceu, e é um fato que não poderia passar desapercebido. Apesar de Jacó ter tido 12 filhos homens, a, a história de Judá ela não pode ser lida bem como qualquer outra, ou não contada como qualquer outra, porque a descendência de Cristo vem de Judá, né? Daí a expressão leão da tribo de Judá, Jesus, filho de Davi, leão da tribo de Judá. Ele é descendência de Judá, Cristo, tá? Então a gente vai fazer um breve estudo aqui, como a gente tem feito nessa série Trindade, três níveis de interpretação. A gente vai entender alguns elementos e alguns personagens dessa história, e aí a gente vai confrontar isso no nível pessoal, um pouco mais imersivo, né? Uma segunda leitura, onde a gente se coloca no lugar dos personagens. E então, a gente vai para a terceira e mais profunda interpretação da palavra, que eu entendo ser o nível espiritual, o nível de mergulho total e o nível profético da palavra, ok? Ah, Judá e Tamar. Judá, filho de Jacó, irmão de José, e Tamar, é, a nora, vem ser nora de Judá, com seu filho primogênito mas aqui fala no capítulo 38, versículo 7, porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ah, versículo 8, então disse Judá a Onã. Aí Judá, enquanto sogro de Tamar, faz o seguinte, ele fala, olha, já que seu marido morreu e não chegou a gerar, né, não tem filhos, não tem descendência, essa mulher viúva e sem filho, na época, hoje ainda é delicado, mas na época muito mais, né? Então, para que haja uma descendência, para que seja gerada a partir dela, Judá falou para o irmão, olha, então você assume ela como esposa, né? Ou pelo menos a ponto de gerar filho. E Onã não aceitou bem aquela história, porque sabia que ainda que ele viesse a gerar o filho, não seria dele, seria como se fosse filho do irmão, né? Então, apesar de coabitar com ela, a palavra deixa claro que ele dispensava o sêmen, né? Ele jogava fora, jogava em terra exatamente para que ela não viesse gerar a partir dele. E uma ira do Senhor se acendeu contra ele por conta dessa conduta, e ele também morreu. E aí, Judá pede que ela tenha paciência, porque ele tem filho mais novo, tem uma outra proposta ou oferta para fazer para ela, mas não pode apresentar naquele momento e naquele contexto. Ele precisa esperar um tempo de maturidade, etc. E isso não acontece. Ele acaba não cumprindo isso. E Tamar fica esperando por esse encontro que nunca acontece. E essa situação faz com que ela vai bolar um plano para pegar Judá despercebido, né? Ela não fala essa intenção de disfarce, mas ela se cobre e fica à beira do caminho, de modo que Judá algum dia acaba imaginando que aquela mulher ali no meio do caminho seria uma prostituta e se deita com ela. Mas claro que Tamar o reconheceu e fez de forma consciente, de tal forma que ela pediu inclusive algumas garantias propositais e pegou o selo dele, que era a assinatura da época, e perdão, e o cajado. E aí ela pega isso que representa ele, e quando ela é julgada por estar grávida, porque como pode uma mulher que é viúva não se casou de novo e de repente aparece grávida?
quando ela está para ser condenada por isso, quando ela está para ser apedrejada por isso, ela usa em defesa os artigos de Judá que estão em posse dela e fala: tá aqui quem gerou, tá aqui de quem eu me engravidei, né, digamos assim. E aí tem uma coisa muito forte nessa história que é o seguinte: Judá pega aquilo e fala: ela é mais justa do que eu. Quem liberou a sentença de morte ou de condenação para Tamar diante da história também foi Judá. Mas quando ele se dá conta de que o que está no ventre dela é dele, ele fala: mais justa é ela do que eu. Isso no versículo. Tirando para fora. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não dei meu filho Selá. E nunca mais a conheceu. Ou seja, quando ele se dá conta de que ela engravidou dele, mesmo que numa cilada, ele percebe que aquela promessa que ele fez, ele não cumpriu de dar o filho Selá para que ela gerasse. Então ele fala assim, de imediato essa fala, né? Ela é mais justa do que eu, é como se ele dissesse: fui enganado, mas eu falhei com ela primeiro. Isso é muito forte. E então ela dá à luz, né, a gêmeos, e aqui fala a questão dos nomes e tal, e a gente vai entender quem que vai gerar essa descendência para Jesus. O detalhe é que quando a gente olha para essa história, a gente vê a conduta de Judá e a preocupação que ele tem com a nora. Por quê? Ele vai buscar uma mulher para que seja tomada como esposa do seu primogênito. Na falta do primogênito, na maldade do primogênito, o primogênito morre. E então, esse sogro, que na época, para a gente entender também melhor o contexto, quando um homem tomava uma mulher para si, ele tinha responsabilidade sobre ela. Mas, na falta dele, a família daquele homem tinha uma responsabilidade sobre ela. Pelo menos de alguma forma, havia um compromisso, uma honra ali envolvida. Então, o pai, né, a figura de Judá aqui, que trouxe a mulher para dentro de casa e colocou para casar com o primogênito, na morte do primogênito, já que ela não tinha gerado, o pai se posiciona e fala: irmão de Onã, se deite você com ela então e faça com que ela tenha minimamente filho do seu irmão, né? Porque aí ela pode se sustentar a partir da descendência dela. De novo, a falha, um pela maldade e outro pela omissão ali, né? Ele se compromete em deitar, mas fica fazendo daquilo uma coisa infrutífera. Então, mais uma vez, ele é tirado, o irmão morre, mas outro, e então o pai fala: olha, a gente vai testar isso de novo agora mais para frente, vamos aguardar um tempo. O detalhe é que esse tempo ele passa e esse acordo não é cumprido por Judá. Judá no início se manifesta de forma favorável, chega um ponto que ele estabiliza ali e fala: não, calma, isso eu vou resolver mais para frente, e esse dia nunca chega, e aí ela toma partido e quer resolver com as próprias mãos. Quando ela faz isso, ele cai em si e se dá conta de que foi falho, mas de alguma forma a geração ali, né, da sequência, a descendência que vai nos levar a Cristo. E aí, olhando para essa história, eu fiquei me perguntando: Deus, por que na caminhada, na construção da genealogia de Cristo tem que ter coisas tão perversas e tão pesadas? Que dureza é essa de um sogro que manda o irmão assumir a esposa e morre dois, e depois o sogro que gera? Que coisa. E aí a gente vai para o segundo nível de interpretação, que é o nível da alma, e a gente começa a entender algumas dessas coisas. Será que muitas vezes eu não tenho assumido a postura de Judá? Eu tomo uma mulher para o meu filho, e aí eu assumi responsabilidade daquilo ali. Mas na falta do meu filho, eu quero resolver do meu jeito ali. E me posiciono e quero dar um amparo para aquela pessoa. Mas quando morre o segundo filho, eu falo: pera lá,
eu não vou acabar com tudo desse jeito, não. Deixa as coisas esfriarem, a poeira baixar, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Só que aí eu acomodo nessa situação. Será que muitas vezes eu não tenho agido como Judá? Ora proativo demais e ora omisso nos compromissos que eu faço? Eu entendo que Deus permitiu tudo isso na genealogia, permitiu toda essa história, permitiu esses contextos para que a gente avaliasse e a gente fosse tratado por todas essas histórias. Será que eu não tenho feito compromissos que eu não tenho honrado? Será que eu não tenho negligenciado por postergar demais as atividades que eu deveria cumprir ou as promessas que eu deveria honrar? Na posição do primeiro filho, será que eu não tenho sido mau e perverso com o que Deus me confiou? Na posição do segundo filho, será que eu não tenho sido negligente a ponto de dizer, pode deixar, eu faço, pode deixar, eu assumo, e ficar só na fala, porque a semente é sempre jogada fora de forma proposital para que aquilo não fosse adiante, porque eu estou pensando mais em mim e eu não quero gerar filho para dizer que é filho do outro? Percebe quantas coisas a gente pode ver? E será que, enquanto me colocando no lugar da personagem Tamar, será que eu não tenho agido também de má fé, gerando dano àqueles que me prometeram e não cumpriram? Será que eu não tenho agido de forma tendenciosa em meu favor, custe o que custar, até me passando a ser quem eu não sou? Então, tudo isso no nível da alma, no nível pessoal de interpretação, é para gerar essa transformação de caráter. É para nos confrontar desse nível. É muito fácil trazer juízo sobre Judá, sobre sobre Onã, até sobre a própria Tamar, mas se coloque no lugar. E você vai ver quantas vezes, em diversas fases da sua vida, bem como eu vi na minha, nós temos uma conduta muito semelhante, quer numa situação ou em outra, quer com algumas pessoas ou com outras, ou ainda com nós mesmos, ou talvez com o próprio Deus, mas em tudo nos assemelhamos, porque ao ler a história, identificar a falta do outro e apontar já é um indicativo. Quando a gente percebe a falta do outro, já é um indicativo de identificação. E essa coisa de acusação é da nossa natureza adâmica, ok? E a gente deve estar sempre em vigilância sobre isso. Depois do nível pessoal, eu posso ir para um nível espiritual e profético da palavra, que aí não é o que a palavra diz, mas eu posso inferir a partir de outros conhecimentos bíblicos, de outras histórias, e percebo a semelhança, quando não imediata e exata, a semelhança oposta ao que foi a conduta de Deus. Deus Pai toma a igreja para ser filho, ser esposa de seu filho, né? Basicamente seria isso. Porém, essa esposa, essa representação da humanidade, ela primeiro deveria ser cuidada por sacerdotes, aqueles que eram ditos não filhos de Deus, né? Mas aqueles administradores de Deus. É como se fossem os primogênitos de Deus. Os primeiros sacerdotes, aqueles que se relacionavam com Deus, eram homens a quem Deus confiava o povo, certo? E esse povo confiado a esses homens, os homens eram faltos na administração, eram faltos na gestão, eram faltos no sacerdócio dessa esposa, o povo escolhido de Deus, nação eleita, né? Noiva, Israel, povo de Deus. Então, quando há falta nesse sacerdócio, Deus tira o sacerdócio. Aqui fala que tem um versículo aqui que fala claramente. Versículo 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Ou seja, claramente Deus tirou a vida de porque ele era falto com Tamar. Pois bem,
Sendo dessa forma, Deus tira e o Deus Pai fala assim: eu vou providenciar um outro para cuidar de você. Só que às vezes, nesse cuidado, a pessoa não tem interesse de deixar um legado, de deixar um povo e uma nação que a questão geracional, biblicamente falando, é como se ela dissesse assim: olha, tem gente que até acerta fazer o sacerdócio, tem gente que até supre a necessidade daquele povo, mas não sabe multiplicar esse povo de tal modo que os filhos também sejam nação eleita. Tem gente que até sabe gerir uma igreja, tem gente que até sabe satisfazer uma igreja, mas não gera daquela igreja. Os filhos se desviam, basicamente é isso. Então, olha, você não está me gerando filhos. Não adianta você ser um sacerdote menos pior do que o anterior se você não for multiplicar. Então Deus também tira esse, certo? E aí Deus fala, calma. Há um tempo de silêncio e ele fala, calma, vai vir um que vai conceber, né? Só que aqui há um paralelo espiritual que é diferente, tá? Tamar, que é a noiva, que é a viúva, que é a que até hoje não achou um esposo à altura, e os que falharam, Deus mesmo tirou, ela vai ter que esperar para que o dela chegue. Né? É semelhante, faz uma inferência, uma referência a aguardar a vinda de Cristo, que também é filho de Deus. Olha que forte isso. Então Judá fala: já que os homens e os sacerdotes que eu escolhi para cuidar de você, minha noiva, minha nação, meu povo, falharam, eu tirei. E eu peço que vocês tenham paciência, porque há de vir um, né? Vai chegar o tempo que um vai cuidar bem de você. Só que Judá negligencia esse acordo, né? Nesse contexto aqui. O Deus Pai, ele não negligencia. Só que em vez de dar um filho mais novo, ele dá a si mesmo. Ou seja, o próprio Deus, parte da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito. O Filho de Deus desce e esse filho assume essa noiva. Então eu vou entender que aqui há toda uma simbologia que aponta para a vinda de Cristo e aponta para a origem de Cristo. Ou seja, Tamar, a noiva, a nora, gera do próprio pai, mas não propriamente do sogro, de uma parcela do pai, né? Que seria Jesus. Pode parecer confuso porque a nossa mente é um tanto limitada no que diz respeito à alma, corpo e espírito e sexualidade. Então, se a gente for trazer o espírito para o literal, vai parecer uma coisa esdrúxula. Mas percebe as inferências que há nisso? Então, o Deus Pai, ele fala para a igreja, calma, eu vou mandar um que vai gerar, que vai produzir, e a partir dele terá frutos e será a sua descendência. Judá não honrou isso, mas o Deus Pai honrou. Judá não entregou mais um filho, mas o Deus Pai entregou sim um filho que era a si mesmo, né? Que era o próprio Deus. Então, a gente pode entender o tamanho da bagagem da informação que tem num único capítulo bíblico. E minha vontade era fazer a mensagem de Trindade sobre toda a Bíblia. Quem sabe um dia eu chego lá. Mas a princípio, para essa série, para esse canal e para quem aqui já segue, já acompanha essas histórias, eu vou tentar compilar isso, né? Juntar 3, 4, 5 capítulos, talvez um livro, e fazer essa leitura de Trindade mais genérica, porque eu quero avançar para outras histórias. E eu entendo que Deus quer revelar o nível de Trindade e o nível profético que tem em toda a Bíblia, não só no Antigo Testamento. Porque a Trindade não é só o nível espiritual, não é só o anúncio da vinda de Cristo, mas a confirmação da vinda após a vinda. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente pode fazer esses 3 níveis de interpretação tranquilamente. E como Deus já me revelou umas histórias lá da frente que me fez entender esse terceiro nível, né? Principalmente o segundo e o terceiro nível, porque o primeiro eu já conhecia praticamente de toda a Bíblia, eu quero compartilhar isso com vocês. Amém? Então, se você está curtindo, se você está acompanhando, se você está podendo ver a palavra de um jeito que você nunca viu, compartilhe esse vídeo, curta, comente, seja colaborativo nessa missão,
porque essa visão não é minha, isso não é uma interpretação pessoal, isso claramente o Espírito tem conduzido e para mim tem sido um privilégio ser instrumento, mas isso não depende só de mim. E a entrega dessa mensagem ela é parcial e eu dei um passo aqui, mas muitas pessoas podem ser colaborativas nessa caminhada e você pode pregar a palavra só pegando uma mensagem como essa, que nem precisa ser a minha, outras, né? Mas quando você acessa uma mensagem dessa, só de passar para frente, você está sendo um missionário. Hoje, para a glória de Deus, a gente consegue ser um missionário de maneira muito mais fácil e efetiva, funcional, frutífera. Quando eu pego uma revelação do Espírito e encaminho isso para outras pessoas, é como se eu estivesse pregando essa palavra para todas as pessoas. Você pode ser parte ativa é, no disseminar da palavra e no semear, né, literalmente, o Evangelho. Tá bom? Parabéns para quem assistiu até aqui. A gente está falando de 20 minutos de mensagem, mas um texto, uma mensagem, uma interpretação muito forte para a glória de Deus. Para mim é um privilégio aprender junto com vocês aqui. Deus abençoe seu dia.